Diz assim a palavra de Deus: pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Vamos todos juntos repetir o verso 6? Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Santo Deus, concede-nos, na tua graça maravilhosa, que o teu Espírito nos ilumine os olhos do coração, para que as advertências da tua palavra encontrem um lugar firme no nosso coração e mude a nossa vida. Tem misericórdia de nós nesta manhã, socorre-nos, Senhor, porque precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um dos problemas graves e trágicos do cristianismo dos nossos dias é o fato de que a Bíblia tem sido lida sem meditação. O Salmo 1, ele fala sobre a leitura diária, dia e noite, da palavra de Deus, mas fala também da meditação. Leituras corridas da Bíblia podem se tornar leituras superficiais das Escrituras, sem reflexão, sem meditação. E é por essa razão que nós passamos por algumas passagens e não nos damos conta da gravidade das advertências, da seriedade das solenes admoestações que Deus nos faz por intermédio da sua palavra. E quando lemos superficialmente as Escrituras, nós vamos reproduzir uma vida espiritual superficial. Portanto, a pregação, meus irmãos, bíblica, doutrinária, é a pregação que nos chama a pensar a fé a partir do seu fundamento, e os desdobramentos práticos, as implicações práticas da palavra, elas serão naturalmente percebidas por cada um de nós. Mas é quando nós queremos simples leituras devocionais ou sermões devocionais, ou os chamados sermões atuais à luz da Bíblia, quando não entendemos que a própria essência da mensagem bíblica é da maior relevância e não há qualquer outro assunto mais relevante do que a salvação da nossa vida. E a compreensão doutrinária deste tema se desdobra na vida prática de maneira, meus irmãos, maravilhosa. Portanto, a palavra de Deus precisa ser lida e meditada, e as doutrinas reveladas, compreendidas. Elas serão um fundamento da nossa vida. Essa passagem, por exemplo, que nós acabamos de ler, ilustra o que eu estou dizendo. Por exemplo, o Senhor Jesus diversas vezes deixou claro como deve ser a vida diária do cristão, daquele que o segue. Quem o segue não pode segui-lo sem tomar a cruz. Portanto, o Senhor nos ensinou que a vida diária dos seus servos é uma vida de seguimento, de discipulado, levando a cruz para a mortificação do eu pecaminoso. É assim que Ele quer que vivamos diariamente,
tomando a cruz, carregando a cruz, mortificando a carne, a natureza pecaminosa. Jesus também disse: vigiai e orai. E estas exortações são lidas e deixadas de lado, mas o capítulo 10 de Corinto é uma exposição, é uma explicação da importância desta frase: vigiai e orai. Por que fracassamos na vida espiritual? Porque existem igrejas impotentes, incapazes de ser igreja de Jesus Cristo e cumprir a missão delegada por Ele. Porque amargamos muitas derrotas na nossa vida, esfriamos espiritualmente, perdemos o prazer da adoração e a vontade de servir. Por quê? Porque simplesmente não entendemos o que significa vigiar e orar e diariamente tomar a cruz. Se entendêssemos, nós, meus irmãos, não amargaríamos os vexames, as derrotas, as vergonhas que passamos na vida cristã. Porque Deus quer que a prática do vigiar, do orar e de mortificar a carne sejam práticas diárias na nossa vida, porque somente assim é que permaneceremos de pé. Não existe outro método de permanecer em pé, a não ser vigiando, orando e crucificando a carne, a natureza irregenerada, inconversa, que ainda reside e permanece em nós, mas será tirada na glorificação, quando entrarmos no céu. Então a obra da redenção será consumada plena e perfeitamente, porque aquele que começou em nós a boa obra, ele não a deixará pelo meio do caminho. Se os irmãos observarem a última palavra do versículo 27 do capítulo 9, os irmãos vejam qual foi a última palavra, a última frase do último versículo do capítulo 9. Qual foi? Paulo está dizendo: eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, no início do capítulo 10 ele diz: pois. Logo, com esta palavra ele está deixando claro que ele está seguindo um raciocínio. Os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita sem capítulos e sem versículos, e a colocação de capítulos e versículos séculos depois foi só para nos ajudar a encontrar as partes da Bíblia. Temos que entender que o texto, ele é uma continuidade. E quando você separa por capítulos, parece que começa um novo tema desconectado, desconexo com o que ele acaba de dizer. Paulo, meus irmãos, está dizendo que ele exercia sobre ele mesmo uma disciplina severa, austera e rigorosa. Ele esmurrava a si mesmo, ele transformava seu corpo em seu escravo, porque ele tinha um grande medo: ser reprovado depois de pregar. Quem não exerce a disciplina austera, rigorosa e severa sobre si mesmo, vai pregar, mas não vai viver o que prega, e será reprovado como alguém que pregou o que não vive, alguém que não obedece aquilo que ministra. Paulo, meus irmãos, tinha medo de ficar reprovado. Isso não tem nada a ver com perda de salvação. Paulo sabia que podia ficar reprovado. Por isso, depois com calma, leiam o final do capítulo 9 para ouvir o que Paulo fazia consigo mesmo para manter-se de pé. Ora, Paulo era pastor, Paulo era missionário, Paulo, meus irmãos, era apóstolo, justificado pela graça por meio da fé. No entanto, e apesar de tudo isso, a possibilidade real de ficar reprovado existia, e para que isso não lhe acontecesse, ele era um crente disciplinado. Ele se autodisciplinava, porque ele não queria ficar reprovado. Sabe por que nós caímos em tentação e em pecado? Porque nós não vigiamos e não oramos. Porque nós não mortificamos a carne, ou seja, nós não fazemos o que Paulo fazia. Porque não temos os mesmos medos que Paulo tinha. Irmãos, ficar reprovado por Deus é uma possibilidade real para qualquer um de nós. Nada nos mantém de pé a não ser a disciplina. Os irmãos observem que a mesma graça que justifica,
É a graça que santifica. Deus nos deu o seu Espírito para vencer a carne, para dominar a carne e para vivermos uma vida santa. Deus nos salvou e os salvos não vivem vidas santas para serem salvos, mas porque são salvos, vivem vidas santas. E quem não viver uma vida santa, consagrada, será reprovado por Deus. E Paulo não queria isso. Mais uma vez eu afirmo, Paulo não está falando de perda de salvação. Ele está dizendo o seguinte: quem não se autodisciplina vai cair em pecado. E Deus não deixa o pecado impune, logo será disciplinado por Deus. Então, se você não quer ser disciplinado por Deus, se autodiscipline, porque a autodisciplina severa, austera e rigorosa nos livra de cair em tentação e de sermos reprovados e de amargarmos as disciplinas de Deus. Quando a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, sempre achamos que isso tem a ver com os ímpios e não conosco. Mas Paulo tinha medo de cair nas mãos do Deus vivo, de estar sob esta mão e de ser por ela disciplinado. Por isso ele diz: eu não quero ficar reprovado. Então, pois, sabe o que Paulo vai fazer agora? Ele vai recorrer a um exemplo histórico, concreto, ocorrido verdadeiramente na história do povo de Deus, que ilustra e exemplifica a tragédia que é viver a vida sem disciplina. Israel, o povo de Israel é o povo de Deus. Aqui nós vamos aprender que Deus só tem um único método de lidar com o seu povo, seja o povo do Antigo Testamento ou do Novo. Os santos do Velho Testamento e do Novo Testamento, Deus só tem uma única maneira de lidar com o pecado, punindo o pecado. Deus não tem dois modos de lidar conosco, de tratar com as nossas rebeldias, com a nossa indiferença. Não tem, ele só tem um único método. E os exemplos ocorridos na história do povo de Israel exemplificam para nós como Deus se manifesta. E se nós atentarmos para a história, não iremos repetir os mesmos erros. Por quê? Porque o temor há de tomar conta de nós. Porque sabemos que, como ele tratou Israel, ele nos tratará. Por isso, Paulo está dizendo: eu sou um cristão. Ele diz: eu aplico socos no meu corpo, versículo 27, e o torno meu escravo. Com que propósito? Para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Disciplina, meus irmãos, disciplina. Por isso, qual é o segredo da vida cristã? É entender que nós estamos em guerra. Não podemos, um lutador que no ringue baixa a guarda, ele será nocauteado. Não existe paz. Estamos em guerra contra Satanás, em guerra contra este mundo sem Deus e sem salvação, hostil para com Deus. Estamos em guerra com a própria natureza pecaminosa que está dentro de nós. Esse é o pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo. Está dentro de mim mesmo. São os impulsos pecaminosos, as inclinações carnais que vêm de dentro de mim e que se opõem a Deus e que se recusam a se submeter a Deus. E para vencer estes três inimigos, a nossa natureza pecaminosa, o mundo perdido e o diabo, teremos que ser disciplinados. Só assim não seremos reprovados. Um exemplo concreto: Israel foi reprovado. E se não quisermos que isso nos aconteça, teremos que fazer o que eles não fizeram. Irmãos, 600.000 homens deixaram o Egito, sem contar mulheres e crianças. Dos 600.000 homens que deixaram o Egito porque foram libertos pelo poder de Deus, daqueles que tinham condições de pegar em arma e era considerado homem no sentido de adulto e preparado para entrar na guerra, desses 600.000, somente 2 homens entraram na terra prometida: Josué e Calebe.
Todo o restante dos homens que tinham idade para guerrear morreram no deserto. Foram disciplinados por Deus, foram reprovados por Deus. E Paulo está dizendo: eu não quero ser reprovado. E ele está dizendo: Coríntios, cristãos coríntios, querem um exemplo de que é possível ficar e ser reprovado por Deus? Olhem para a história de Israel. Aconteceu com eles. Foi assim que Deus tratou Israel por causa da sua desobediência. E será exatamente assim que Deus tratará conosco se nós não formos cristãos disciplinados. Muita gente lê João 15 e diz assim: eu não entendo. Jesus diz que aquele que está em mim e não dá fruto, ele corta e é lançado fora. Irmãos, muitos estão se refugiando na doutrina da justificação pela graça por meio da fé para dizer: eu sou salvo, eu estou seguro, e isso me isenta de qualquer perigo, está tudo resolvido, eu não preciso disciplina. Se eu pecar, Deus me perdoará, eu não perco a salvação. E a incompreensão ou a interpretação equivocada da graça que justifica, mas da graça que santifica, tem feito com que os incautos, os espiritualmente imaturos, se refugiem na certeza da salvação eterna para viver uma vida de frouxidão, para não serem disciplinados, para não renunciarem ao pecado, para não estabelecerem para si mesmos disciplina. E é por isso, meus irmãos, que vivemos em pecado, somos às vezes mundanos, amargamos derrotas na nossa vida, não temos autoridade para enfrentar as trevas, e as igrejas marcam um passo, porque muitas vezes somos igreja formadas de membros que não vivem no Espírito, em santidade e consagração, mas ao invés disso, em pecado, em mundanismo e em derrota. Mas para não sermos reprovados, temos que ser disciplinados. Vamos ver? Olhem para 1 Coríntios 10, 1. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Quantas vezes a palavra todos apareceu no texto? Pelo menos 5 vezes os irmãos encontrarão todos. Sabe por quê? Porque Deus, meus irmãos, concedeu aos hebreus que estavam no Egito, a todos eles, a libertação. Não houve exceção. Todos foram abençoados. Todos. Não foi uma elite espiritual que jejuava e orava. Tudo o que aconteceu com Israel foi com todo o Israel. E Paulo é enfático dizendo: todos, todos, todos. E ele está dizendo: eu não quero que vocês ignorem. O que aconteceu com Israel não é só registro histórico para não deixar cair no esquecimento. Tem lições de Deus para nós na história de Israel. E nós não podemos ignorar o que aconteceu com eles e os desdobramentos disso. E Paulo está dizendo: não quero que ignoreis. Vocês precisam saber, Deus não deixa o pecado impune. Se vocês não se disciplinarem, se repetirem os mesmos erros de Israel, Deus tratará conosco como tratou com eles, e seremos reprovados como eles foram. Para que isso não aconteça, não quero que ignoreis que nossos pais, e é interessante esta declaração porque Paulo estava se dirigindo a uma igreja de gentios, de gregos. Portanto, os judeus são considerados por Paulo e pelo Novo Testamento como os pais espirituais de toda a humanidade. Paulo se refere a todo o povo judeu que deixou o Egito como nossos pais, aqueles que nos geraram espiritualmente. E nós sabemos, meus irmãos, lendo Romanos 9, que Israel
pertence ao tronco, é a árvore legítima. Se os gentios foram enxertados, o tronco é Israel. Então, eles são nossos pais espirituais. E eles todos estiveram debaixo da nuvem. Os irmãos sabem que estar debaixo é estar sob a autoridade, a liderança e a direção de Deus. A nuvem de Deus, durante o dia, os protegia do sol causticante do deserto e os guiava na direção apontada por Deus. De noite, esta mesma nuvem era uma coluna de fogo que os iluminava e os aquecia. Os irmãos sabem que o deserto, durante o dia, tem elevadíssimas temperaturas, mas à noite, as temperaturas caem abaixo de zero. Então, durante o dia, uma nuvem. Nós estávamos outro dia no sítio, o sol estava forte demais, e todos buscávamos uma sombra atrás de alguma coluna, e de repente uma nuvem, por alguns momentos, impediu que os raios do sol chegassem a nós. Foi um alívio. Durante todo aquele deserto, aquela nuvem os protegeu do sol, os guiou. À noite os aqueceu, iluminou e também guiou. O trabalho de Israel era caminhar, e eles não tiveram falta de direção, de proteção e nem de calor. Deus o tempo todo o tempo esteve com eles. Eles estavam debaixo da nuvem, sob a autoridade, a proteção, a liderança, a direção de Deus. Todos passaram pelo mar. Não ficou um israelita do outro lado que caiu nas mãos de Faraó, nenhum. Todos os que deixaram o Egito passaram pelo mar. Então Paulo vai fazer uma declaração muito interessante. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Sempre, meus irmãos, que vocês lerem na Bíblia o verbo batizar, sem especificar o elemento no qual o batismo é efetuado, está se referindo às águas, sempre. Mas quando é explicitado o elemento onde o batismo se dá, então Paulo vai dizer no fogo, no Espírito Santo. Aqui ele está dizendo que todos foram batizados em Moisés. A preposição grega eis, traduzida por em, significa para dentro de. É uma preposição que indica um movimento de quem está fora e entra. Eu estou aqui, eu estou dentro, porque eu entrei, não estou mais fora. Nós não éramos povo de Deus, estávamos fora, mas Deus nos trouxe para dentro. Hoje somos corpo de Cristo. Por isso Paulo usa em Coríntios a expressão incorporar, é trazer para dentro do corpo. Você não era corpo, você não era povo e eu também não era. Então Deus nos trouxe para dentro, porque fomos batizados para dentro do nome do Pai, para dentro do nome do Filho, para dentro do nome do Espírito Santo. E o nome representa a pessoa. E quando você é batizado para dentro de alguém, isso significa que você é unido a esta pessoa, e esta união transforma você em discípulo, e aquele em nome de quem você foi batizado em seu discipulador. Portanto, se eles foram batizados para dentro de Moisés, Deus os uniu a Moisés e os transformou em discípulos, seguidores de Moisés, e Moisés o líder e discipulador a quem eles deveriam ser leais e submissos. Por quê? Porque Deus estava sobre Moisés, Moisés estava sobre o povo. Em última instância, Deus, por intermédio de Moisés, lidera o seu povo. Porque na metodologia de Deus, sempre Deus dirige o seu povo através de líderes escolhidos, a quem ele unge, capacita para dar direção. Democracia na Bíblia, nesse sentido, não tem. Deus sempre tem líderes que ele usa para liderar o seu povo. Eles foram batizados em Moisés, ou seja, na nuvem e no mar. Aquela experiência de 4 décadas sob a nuvem e de passar pelo mar foi o batismo deles. O nosso batismo em Cristo faz
conosco, porque nos une ao Senhor. Aquele batismo em Moisés os uniu a Moisés. Eles estavam sob a liderança de Moisés. Todos, diz Paulo no versículo 3, comeram do mesmo alimento espiritual. Está se referindo ao maná. Todos, diariamente, Deus mandou o alimento espiritual. E esta palavra espiritual quer denotar que o maná é de origem sobrenatural, é de origem divina. Todo o alimento que você põe na boca vem de Deus. Acontece que quem não tem discernimento espiritual pensa que o sustento que tem, a cama que dorme, a casa onde mora, a comida que come, é produto do seu suor e do seu trabalho. E vai dizer: se eu não trabalhar, eu não terei. É claro, porque é Deus quem dá saúde e vida, como inteligência, e abre as portas para que eu trabalhe, venha suar a camisa e daí ter o meu sustento. Todo sustento vem de Deus. No entanto, como está escrito em Deuteronômio 8, Deus queria humilhar o povo no deserto. Como? Mandando maná. Por quê? Eles não plantavam, não colhiam e não estavam com fome. Dependiam total e exclusivamente de Deus. Então, para Israel, o seu alimento era espiritual, porque a fonte era Deus. Agora, nós que trabalhamos, temos a impressão de que somos nós quem conquistamos o nosso sustento, mas ele vem de Deus. Todo o alimento, meus irmãos, é espiritual. E diz o texto, verso 4, e todos beberam da mesma bebida espiritual. A água suprida por Deus no deserto, de diversas maneiras, inclusive 2 vezes por intermédio da rocha, Paulo diz, era uma bebida espiritual, porque era providenciada pelo Espírito Santo, era sobrenatural. Tanto o comer e o beber eram produtos do suprimento dos céus. E Paulo vai dizer algo aqui maravilhoso, dizendo, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Irmãos, o título A Rocha no Velho Testamento somente era atribuída a Jeová. E se Paulo diz que Jesus é a rocha, está dizendo, ele é Deus. O texto também afirma a pré-existência de Cristo, porque tudo que vem de Deus para o homem vem pela mediação do mediador, e Jesus é o mediador. Portanto, é como se uma pedra ambulante caminhasse com eles. Claro que isso não aconteceu, mas o que o apóstolo quer dizer é que todo o alimento diário e todo o suprimento de água para não morrer no deserto, portanto, a salvação da morte vem por intermédio de Cristo, assim como a salvação espiritual também. Então, meus irmãos, Paulo vai chegar aonde quer. Verso 5, observem o verso 5, por favor. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, deixaram o Egito. Dos 600.000 homens, agora não considerando sexo masculino, mas adultos em condições de pegarem uma arma e ir para o campo de batalha. Um rapaz de 15 anos, de 16 anos, era homem, no sentido masculino, mas não era adulto, homem, para entrar na guerra. Desses 600.000 capazes de guerrear, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Por quê? Porque Deus não se agradou da maior parte deles. E Paulo disse no final do capítulo 9, eu exerço sobre mim mesmo uma disciplina severa, austera. Paulo diz que dava soco no meu corpo. Lutero e muitos monges interpretavam isso literalmente, se autoflagelavam, se machucavam, provocavam hematomas em si mesmos. Lutero, seminu, deitava sobre a neve para fazer o seu corpo sofrer. Sabe para quê? Para vencer o pecado. Ele achava que maltratando o corpo ele vencia a natureza pecaminosa. Mas a gente sabe que você pode
maltratar e flagelar o corpo, se não crucificar o eu pecaminoso, o corpo continua sendo instrumento do pecado. Então, Paulo diz, eu dou um soco em mim mesmo. Isso é simbólico para dizer, eu me autodisciplino, eu não satisfaço os desejos, os caprichos do meu corpo. O meu corpo quer dormir mais do que ele precisa, ele quer comer mais do que precisa, ele quer mais prazer sexual do que precisa. O nosso corpo, por causa da queda, ele quer muito mais do que ele necessita. E Paulo dizia, eu esmurro ele, eu o disciplino, eu faço com que eu mesmo me torne escravo de mim mesmo. Sabe por quê? Eu não quero ficar reprovado. Porque todos os hebreus que deixaram o Egito, todos estavam sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram maná, todos beberam da água espiritual, todos, mas a maioria deles desagradou a Deus. E a evidência disto está, por isso, porque desagradaram a Deus, seus corpos ficaram prostrados no deserto. Deus manifestou a sua ira. Não morreram todos de uma vez. Durante os 40 anos foram morrendo. Poderiam ter sobrevivido aqueles 40 anos, mas eles estavam debaixo da maldição de Deus. Por isso, um por um, pelos motivos mais fúteis possíveis, ia morrendo, e milhares deles morreram e não entraram na terra prometida, porque Deus se desagradou deles. Não vamos pensar aqui, meus irmãos, em perda de salvação. Vamos dar ao Novo Testamento, a palavra de Deus, o crédito da coerência. Se a Bíblia ensina que a justificação é pela graça por meio da fé, e a justificação é um ato divino de absolver e de perdoar e de dar a vida eterna àquele que crê, então Deus, meus irmãos, não voltará atrás. Mas não vamos nos refugiar na segurança da certeza eterna, produto da justificação, para dizer, podemos brincar com o pecado, podemos ser mundanos, podemos fazer o que os outros fazem, podemos viver vidas espirituais relaxadas, podemos fazer concessões para o mundo e para o pecado na nossa vida, nós estamos seguros. Paulo está dizendo, não se fie nisso. Os israelitas foram reprovados, e vocês podem ser também. Basta chegar no capítulo 11 de 1 Coríntios, e os irmãos ouvirão Paulo dizendo, muita gente já morreu no meio de vocês, outros estão doentes, porque vocês comeram o pão durante a ceia de maneira indigna, beberam do cálice de maneira indigna. Olha aí, Deus manifestando a sua ira sobre a igreja de Corinto, gente doente por causa do pecado, gente que Deus já havia ceifado a vida como castigo pelo pecado. Portanto, o crente justificado não perde a salvação, mas se ele viver uma vida contrária à vontade de Deus, o que é uma absoluta incoerência, ele desagradará a Deus e será alvo da disciplina de Deus. A sua vida poderá ser prematuramente ceifada, ou outras disciplinas de Deus poderão recair sobre você e sobre mim, se fiados na eterna segurança da justificação, formos complacentes para com o mundo, o pecado na nossa vida. Tem crente que tranquilamente concilia uma vida mundana com uma vida cristã. É capaz de estar aqui agora, ontem à noite ter estado num forró, ou num hotel, ou fazendo qualquer outra coisa. Acha que é compatível. Tem muita gente, meus irmãos, desonrando a Deus. E tem muita coisa acontecendo dentro da igreja e na vida dos crentes, e as pessoas dizem, é Satanás. Muitas vezes é o próprio Deus, é a disciplina de Deus. Por isso Paulo está dizendo, Deus não se agradou da maior parte deles, por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Verso 6, essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Olha lá, o modo como Deus tratou com seu povo
é paradigmático. Deus estabeleceu um padrão através de um exemplo. Aqui está o exemplo. Quem desagrada a Deus é disciplinado por Ele. Isso é paradigma, isso é modelo. Isso se torna exemplar. Portanto, não podemos ler a história de Israel como registro por amor aos fatos, para preservar uma memória e não perceber o significado teológico, espiritual do lidar de Deus com o seu povo, e não entendermos que Deus só tem uma maneira de lidar com o seu povo, e é essa. Paulo está dizendo: estas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles desagradaram a Deus porque cobiçaram coisas más. E se nós cobiçarmos as mesmas coisas más que eles cobiçaram, pecaremos como eles pecaram, e também seremos submetidos à disciplina de Deus. Paulo disse: eu não quero ficar reprovado. Eu estou vendo a história de Israel, exemplar, é um modelo. É como se um pai disciplinasse o filho para que os 9, ele tem 10, ele disciplina um, para dizer: olha, é assim que vai ser, então não erre, porque aqui está o exemplo, assim será tratado o erro, exemplo. Ora, meus irmãos, quem não quer ouvir, quem não quer aprender com os exemplos, já dizem os filósofos, quem não quer aprender com a história, vai repetir os mesmos erros dos antepassados. Eles desagradaram a Deus, porque cobiçaram coisas más. Se Deus permitir, de noite, nós prolongaremos de 7 em diante, e veremos quais eram essas coisas. Por isso, pare para pensar, o seu coração tem cobiçado o mal? O mal não é subjetivo para nós, nem abstrato, ele é concreto. Quando Deus diz que alguém fez alguma coisa má diante dos seus olhos, Ele está se referindo a coisas concretas. Por isso, tomemos cuidado com o que o nosso coração cobiça. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde você tem colocado o seu coração? Em que? Em quem? A cobiça, o que você tem cobiçado? Não cobice coisas más, elas levam ao pecado, e o pecado inevitavelmente leva à submissão à ira de Deus. Deus nunca deixou o pecado impune. Muitas vezes Ele protela a sua disciplina por misericórdia, esperando o nosso arrependimento. Mas quando Ele não vem, quando a ficha não cai, Deus não deixa o pecado impune. Meus irmãos, quantos já caíram? Quantos pastores já caíram? Quantos estavam aqui nesses bancos conosco e já não estão mais? Estão longe, estão no fundo do poço, estão tão distanciados de Deus, já estiveram aqui, foram batizados nessa água, foram unidos a Cristo pelo batismo, tomaram a ceia, serviram a Deus. Onde estão? Muitos já foram reprovados, porque cobiçaram coisas más. Portanto, a cobiça do que é mal desagrada a Deus. E quando Deus, meus irmãos, não se agrada, Ele é justo no seu agir para conosco. O sentido da vida é viver para agradar a Deus. Se você agrada seu cônjuge, seus filhos, seu namorado, sua namorada, seus colegas, mas isso desagrada a Deus, o sentido da vida é agradar a Deus, mesmo que o preço seja desagradar a si mesmo, aos que nós mais amamos, e aqueles que estão ao nosso redor e nos pressionam, para nós deixarmos os caminhos do Senhor. Irmãos, não desagrademos a Deus. Logo, não cobicemos coisas más.